Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Arete. Está começando mais um episódio e hoje nós vamos continuar com as súmulas do STF sobre direito civil. Mas antes de começarmos, deixa aquele like, aquela compartilhada, ativar o sininho e se inscrever no canal. Vamos lá? Prisão civil. Súmula vinculante 25. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Responsabilidade civil por danos. Súmula 562. Na indenização de danos materiais decorrentes de ato ilícito, cabe atualização de seu valor, utilizando-se para esse fim, dentre outros critérios, dos índices de correção monetária. Súmula 492. A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado. Súmula 491. É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. Súmula 490. A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se às variações ulteriores. Súmula 261. Para ação de indenização, em caso de avaria, é dispensável que a vistoria se faça judicialmente. Súmula 28. O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente do correntista. Sucessões. Súmula 542. Não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro, como sanção pelo retardamento do início ou da última ação do inventário. Súmula 35. Em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a concubina tem direito de ser indenizada pela morte do amado, se entre eles não havia impedimento para o matrimônio. Prescrição e decadência. Súmula 443. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado ou a situação jurídica de que ele resulta. Súmula 383. A prescrição em favor da fazenda pública recomeça a correr por 2 anos e meio a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzido a quen de 5 anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Súmula 264. Verifique-se a prescrição intercorrente pela paralisação da ação rescisória por mais de 5 anos. Súmula 230. A prescrição da ação de acidente do trabalho conta-se do exame pericial que comprovar a enfermidade ou verificar a natureza da incapacidade. Súmula 154. Simples vistoria não interrompe a prescrição. Súmula 151. Prescreve em 1 ano a ação do segurador subrogado para haver indenização por extravio ou perda de carga transportada por navio. Súmula 150. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. É imprescritível. Súmula 149. É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a da petição de herança. Contratos. Súmula 489. A compra e venda de automóvel não prevalece contra terceiros, de boa fé, se o contrato não foi transcrito no registro de títulos e documentos. Súmula 413. O compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que não loteados, dá direito à execução compulsória, quando reunidos os requisitos legais. Súmula 412. No compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal por quem o deu ou a sua restituição em dobro por quem o recebeu exclui indenização maior, a título de perdas e danos, salvo os juros moratórios e os encargos do processo. Súmula 335. É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato. Súmula 188. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro. Súmula 187.
A responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Súmula 169. Depende de sentença a aplicação da pena de comício. Súmula 168. Para os efeitos do Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, admite-se a inscrição imobiliária do compromisso de compra e venda no curso da ação. Súmula 137. Não se aplica o regime do Decreto-Lei nº 58, de 12 de dezembro de 1937, ao compromisso de compra e venda não inscrito no registro imobiliário, salvo se o promitente vendedor se obrigou a efetuar o registro. Súmula 166. É inadmissível o arrependimento no compromisso de compra e venda sujeito ao regime do Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937. Súmula 161. Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar. Súmula 49. A cláusula de inalienabilidade inclui a incomunicabilidade dos bens. Direito das coisas. Súmula 415. Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória. Súmula 340. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Súmula 237. O uso capião pode ser arguido em defesa. Súmula 170. É resgatável a enfiteus instituída anteriormente à vigência do Código Civil. Súmula 122. O enfiteuta pode purgar a mora enquanto não decretado o comício por sentença. Locação. Súmula 483. É dispensável a prova da necessidade, na retomada de prédio situado em localidade para onde o proprietário pretende transferir a residência, salvo se mantiver, também, a anterior, quando dita prova será exigida. Súmula 442. A inscrição do contrato de locação no registro de imóveis para a validade da cláusula de vigência contra o adquirente do imóvel ou perante terceiros dispensa transcrição no registro de títulos e documentos. Súmula 411. O locatário autorizado a ceder a locação pode sublocar o imóvel. Súmula 410. Se o locador, utilizando o prédio próprio para residência ou atividade comercial, pede o imóvel locado para uso próprio, diverso do que tem ou por ele ocupado, não está obrigado a provar a necessidade que se presume. Súmula 409. Ao retomante, que tinha mais de um prédio alugado, cabe optar entre eles, salvo abuso de direito. Súmula 158. Salvo estipulação contratual averbada no registro imobiliário, não responde o adquirente pelas benfeitorias do locatário. Direito de vizinhança. Súmula 120. Parede de tijolos de vidro translúcido pode ser levantada a menos de 1,5 m do prédio vizinho, não importando servidão sobre ele. Direito de família. Súmula 382. A vida em comum sob o mesmo teto, more uxore, não é indispensável a caracterização do concubinato. Súmula 379. No acordo de desquite, não se admite renúncia aos alimentos, que poderão ser pleiteados ulteriormente, verificados os pressupostos legais. Súmula 377. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Súmula 305. Acordo de desquite ratificado por ambos os cônjuges não é retratável unilateralmente. Súmula 226. Na ação de desquite, os alimentos são devidos desde a inicial e não da data da decisão que os concede. Juros e correção monetária. Súmula 254. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação. Súmula 163. Salvo contra a fazenda pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a estação inicial para a ação,
Galera, uma observação aqui. A primeira parte dessa súmula, salvo contra a fazenda pública, não é mais válida por força da Lei 4.414 de 1964. Beleza? Súmula 121. É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Acidente de trabalho. Súmula 465. O regime de manutenção de salário aplicável ao IAPM e ao IAPETC exclui a indenização tarifada na Lei de Acidentes do Trabalho, mas não o benefício previdenciário. Súmula 464. No cálculo da indenização por acidente do trabalho inclui-se, quando devido, o repouso semanal remunerado. Súmula 314. Na composição do dano por acidente do trabalho ou de transporte, não é contrário à lei tomar para a base da indenização o salário do tempo da perícia ou da sentença. Galera, é isso aí. Essas foram as súmulas sobre direito civil do STF. Se você curtiu esse episódio, não esqueça de deixar o seu like. Até a próxima, um forte abraço, tchau!